Graças a Deus, irmãos. Eu quero ler com os irmãos na segunda epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Esta epístola que Paulo escreve à igreja de Corinto é uma epístola que Paulo está em um grande momento de aflição, um momento de conflito. Esta igreja é fruto da segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo sai a partir do capítulo, depois do capítulo 15 de Atos, quando ele vai até o concílio de Jerusalém, depois da primeira viagem, para prestar contas aos apóstolos de como os gentios estavam se convertendo, não é, como foi na região da Galácia ou na região da Antioquia, da Psídia, não é? Onde Paulo e Barnabé têm uma grande desenvoltura, Deus opera mediante eles, através do capítulo 13 e 14 do livro de Atos. E quando chega no capítulo 15 de Atos, então eles retornam para Jerusalém para prestar contas aos discípulos, aos apóstolos, de como os gentios estavam se convertendo à fé. Então, a partir do capítulo 16 do livro de Atos, então eles saem para levar o evangelho até a Europa. E indo para a Europa, é claro, eles vão começar, não é? Eles vão começar por Filipos, porque a cidade de Filipos era conhecida e chamada, né, como a cidade que fazia divisa entre a Ásia e a Europa. Então Paulo começa por Filipos e implanta a igreja ali, onde ele esteve preso, não é? Lá no cárcere, em Filipos, junto com Silas, e depois desce, abre uma igreja em Tessalônica, que era a capital da Macedônia, do antigo império da Macedônia, do pai de Alexandre o Grande, Filipe II. Então, ele abre uma igreja ali em uma semana, não é? 7 dias. Paulo funda a igreja de Tessalônica, e depois ele desce para Bereia, chega até Corinto. E em Corinto ele fica 1 ano e meio naquela cidade, abrindo e dando estrutura para a igreja, pregando ali, e consegue formar uma igreja na cidade de Corinto, no 1 ano e meio que ele esteve lá. Depois, então, ele desce para Atenas, prega em Atenas, que era a principal cidade, né, do mundo grego, né, o mundo da filosofia, né? E amanhã começa, né? Amanhã começa, volto, né? Eu dou aulas de filosofia para o ensino médio, e amanhã tem um dia inteiro cheio de filosofia para ensinar para eles o pensamento dos gregos. Então, Paulo, depois de estar em Corinto por 1 ano e meio, ele sai desta igreja e deixa lá um homem chamado Apolo, um homem que as escrituras diz que era um homem poderoso, eloquente, não é, nas palavras, e ele volta, vai para Éfeso, e de lá, irmãos, então, a igreja começa a ter alguns problemas, algumas divisões dentro da igreja. Alguns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Por quê, irmãos? Porque havia um partido dentro da igreja. Os partidos, alguns pegavam um grupo partidário e se adaptavam a eles, né? Não propriamente a Jesus Cristo, para a adoração, para o propósito de glorificar a Deus. Então, Paulo, ele dá uma repreensão um tanto dura a esta igreja no capítulo 11 da primeira epístola, que é a leitura que temos da ceia, repreendendo
a maneira em que a igreja estava se portando, as coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Então, a igreja vai rejeitar a correção do apóstolo por causa dos partidos que estavam ali. Então, Paulo envia uma segunda carta, que dentro da história talvez tenha se perdido esta carta, né? Tenha se perdido esta epístola que ele enviou, que na verdade seria uma segunda, e esta que nós vamos ler seria uma terceira epístola. Ou alguns consideram que parte desta segunda epístola seria, então, esta segunda que ele enviou. Então, nesta epístola, ele está aguardando o relatório da primeira, ou a maneira em que as pessoas estão para recebê-lo, para que depois ele envie, então, estas epístolas. A verdade é que foi uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele instituiu, mas não estava aceitando a correção dele. E isso estava trazendo, né, um desconforto para o apóstolo, por causa desses partidos, dessas questões que estavam tendo dentro da igreja. Então ele diz, né, nesta epístola, viu, se eu não sou apóstolo para os outros, sou ao menos para vós. E a intenção era dizendo, porque estas questões, na verdade foi eu que vim aqui, fundei esta igreja, estabeleci esta igreja, era isso que ele estava dizendo para eles, para os crentes da cidade de Corinto. Então era uma igreja que tinha os dons, que tinha vida espiritual, porém tudo isto estava em uma verdadeira desordem. E o que Paulo estava querendo fazer não era nada mais, nada menos do que colocar em ordem toda aquela desordem espiritual que estava acontecendo. Então, nesta segunda epístola, nós vamos ver alguns fatores que ele vem tratando das questões espirituais, toda a desenvoltura que aquela igreja precisava receber. Então, mas em si, nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 15. E o propósito é demonstrar, irmãos, através da narrativa que Paulo apresenta nesta noite, que Paulo apresenta nesta epístola, o que eu quero falar com os irmãos nesta noite, dos tempos em que nós estamos vivendo. Apesar de Paulo estar escrevendo esta igreja para a igreja do primeiro século, nós hoje estamos a 2000 anos deste tempo. E, na verdade, estamos vivendo conflitos muito piores do que os conflitos que estas pessoas viviam. Mas, da maneira em que Paulo dá uma exortação e um conforto para eles, eu penso que é a mesmo que Deus quer falar conosco nesta noite. Então, nós devemos nos atentar para isso. Amém, meus amados? Então, segunda epístola, capítulo de número 4. Todos encontraram? Pode dizer amém? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. Diz assim, irmãos, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas
resplandecem a luz. Quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque isto é, por amor de vós e para que a graça, multiplicada por meio de muitos, se torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Também só o versículo 16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém, meus irmãos? Então, os irmãos notem que, após falar de toda aquela glória que Moisés recebia de Deus, quando ele entrava na tenda e saía cheio de Deus, e mostrava-se ao povo, e o povo pedia que Moisés cobrisse então o seu rosto, para que pudesse falar com o povo. Então Paulo, neste capítulo agora, ele vem demonstrar o ministério de Jesus Cristo na nossa vida, para que aquela glória que Moisés, quando entrava naquela tenda e saía e resplandecia, demonstrava aquela glória de Deus. Então ele vem revelando isto, que esta glória, ela está no ministério de Jesus Cristo, que está contido em nós, para que nós possamos então compreender o mistério de Deus, compreender a vida de Deus, compreender o propósito de Jesus Cristo e transmitir, na verdade, esta vida de Cristo, sendo refletido a sua glória, a tua luz para o mundo e para o tempo em que nós estamos vivendo. Nos tempos em que nós estamos vivendo, chegou um período, irmãos, de grandes tribulações, de grandes aflições para a vida daqueles que querem servir a Deus verdadeiramente neste tempo. Eu sou um amante da história, irmãos, e por muitos anos venho estudando e analisando a história, não é? Tanto o secular como a história bíblica. Somente quando nós olhamos e fazemos uma análise de todo este tempo em que nós estamos vivendo, nós chegamos em um período tão crítico, onde tudo, irmãos, contribui para ser de fato o pior período da vida na terra. E a igreja, por certo, ela tem sofrido as aflições também deste tempo presente. Com isto, eu posso garantir aos irmãos que nós vamos acabando perdendo o fervor, perdendo a espiritualidade por conta das questões da vida que nós somos afligidos a cada dia. Hoje, irmãos, não é tão fácil servir a Deus. Eu posso garantir aos irmãos que não é. Todas as vezes que nós queremos fazer algo para Deus, algo significativo, nós vamos sofrer as aflições. E quando nós vamos ver, o nosso maior inimigo nem sempre é o diabo, nem sempre são os irmãos, nem sempre é a perseguição. Quando nós olhamos, o maior inimigo que nós enfrentamos somos nós. Nós mesmo que contribuímos para que a vida espiritual não cresça em nós, para que a vida espiritual não se desenvolva em nós. A nossa natureza que pende para o pecado, a nossa estrutura que está sendo levada a cada dia para o pecado, tem sido a grande vilã para que nós não venhamos viver a vida que nós pretendemos viver em relação a Deus.
olhe para dentro de mim, olhe para dentro de vocês olham para dentro de vocês, eu olho para dentro de mim e começo a analisar aquilo que eu sou. Eu sei que os irmãos olhando podem dizer, ele é o pastor, irmão, ele é o pastor, certo que ele é um homem bem crente, certo que ele nem tem defeitos, certo que ele nem tem dificuldades para servir a Deus, irmão, mas eu sei a luta que vivo para continuar neste caminho que Deus traçou para mim. Eu encontro com o diabo todos os dias na hora da oração, e ele diz uma porção de coisas ao meu ouvido, a minha natureza se levantando para que eu não ore, para que eu não busque a Deus, tentando me tirar do lugar da oração. E eu digo aos irmãos, isso não é diferente com ninguém, e não foi diferente com nenhum daqueles grandes homens de Deus do passado. Quando Moisés desceu do Sinai, depois de ter falado com Deus, depois de estar com aquele cajado na mão, depois de ter recebido a mensagem de Deus, entra lá no Egito, Moisés, e tira o meu povo de lá, enfrenta o diabo na sua própria casa. Você vai até lá e vai dizer para Faraó que eu mandei que ele deixe que o povo saia. Certamente Moisés estava lá no monte, cheio de coragem e de vigor, depois de ter falado com Deus. Mas quando Moisés começou a andar em direção ao Egito, certamente o diabo foi até ele e começou a dizer, viu, a tua foto está em todo lugar do Egito. Quando eles te pegarem, eles vão te matar, Moisés. Certamente aquele medo começou a vir sobre ele, aquelas aflições começou a vir sobre ele, e para Moisés manter-se naquele caminho que Deus havia traçado para ele, teve que haver nele mesmo um esforço para que ele pudesse vencer tudo aquilo que estava nele, a natureza dele, o falar do diabo ao seu ouvido, todas essas questões. Então o que eu digo aos irmãos é que se nós temos um objetivo nesta caminhada cristã, pode ter certeza, irmão, a tua vida não será fácil. Este evangelho de delícias, este evangelho de vitórias, este evangelho de só bênção e só glória, pode ter certeza, irmão, ele não faz parte do evangelho de Jesus Cristo, porque todo aquele que quiser viver uma vida cristã, a Bíblia diz que padecerão perseguição, sofrerão aflições, terão algumas coisas na tua vida que vai te trazer um descontentamento, mas no final de tudo isso, pode ter certeza, será a glória de Deus resplandecendo sobre a minha e a tua vida, revelando a verdade do teu Filho, a imagem do Cristo Salvador em nós. Então é para isto que este evangelho foi escrito, não para te dizer que você é um queridinho, que você é o lindinho de Jesus, porque Deus não veio para mimar crentes, Deus veio para colocar crentes no centro da vontade dele. Este é o objetivo de Deus. E os irmãos podem olhar para a nossa geração. Quando você olha para a nossa geração, você pega uma geração de pessoas mimadas, de crianças mimadas. Mas olhe para a geração dos nossos pais, como eles eram. Eles iam com 6 anos, 5 anos para o trabalho na roça. E eles eram pessoas tão dignas, que eles não precisavam de cheques, eles não precisavam de cartões de crédito, eles eram pessoas tão dignas, que eles iam e falavam com a pessoa, e tudo estava resolvido. Um confiava na palavra do outro, porque eram pessoas dignas, eram pessoas preparadas para a vida. E hoje, nós cuidamos dos nossos filhos, damos do bom e do melhor para eles, e achando que tudo isto vai dar certo, e no final parece dar tudo ao contrário. É como Deus dizendo para o povo de Israel no capítulo 5 de Isaías, não é? O que mais poderei fazer eu pela minha vinha? Ele diz no capítulo 5, cantarei um cântico com o meu amado. O meu amado tinha uma vinha, e a despedregou, e a circunvalou,
e plantou nela uvas boas, esperando que ela desse frutos bons. Mas porém ela deu frutos ruins. E no cântico o profeta diz: o que poderei eu mais fazer pela minha vinha que eu não tenha feito? E eu penso que nós chegamos neste tempo, meu irmão. Nós chegamos neste tempo aonde Deus veio trabalhando na vida da igreja ao longo destes anos, começando com aqueles primeiros crentes que perderam tudo, que foram martirizados, que foram levados ao suplício, levados ao tormento, crucificados, mortos, decapitados. Ele começou com estes crentes e veio trazendo uma geração, irmãos, de crentes que tinham como objetivo servir a Jesus Cristo. Mas chegou em um tempo em que nós chegamos e agora dizemos: agora eu tenho que ter, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, eu tenho que ter. E chegamos então a este lugar, assim como a geração de crianças, de adolescentes, nós chegamos a um lugar de uma igreja também neste estilo. E Deus, irmãos, começa a olhar para o teu povo. E então não pode encontrar aquela verdadeira sinceridade, aquele sentimento de uma entrega completa para Deus, de uma entrega verdadeira para Deus, de uma sinceridade íntegra para Deus. Ele não consegue encontrar isto neste tempo. Porque quando nós olhamos para nós, e toda esta coisa que nos impede de glorificar a Deus, a nossa natureza, os nossos pensamentos, as nossas convicções, vai nos colocando acima do propósito de Deus. E Deus quer tirar isto de nós, e nós vamos dizendo: não, isto não, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor tem que me aceitar assim. E Deus vai nos mostrando como Ele quer trabalhar na nossa vida, e nós vamos dizendo: não, Senhor, isto não, isto eu não aceito, isto eu não quero fazer, isto eu não vou viver. Se o Senhor quiser, o Senhor tem que me aceitar desta maneira. E me perdoe dizer, irmãos, quem dita as regras é Deus, não é você. Quem dita as regras é Ele, não eu. Se Ele diz que é assim que tem que ser. Não existe um lado cinza neste evangelho, ou é trevas ou é luz, ou é Deus ou é o diabo, é isto que existe. Isto não é um dualismo não, mas isto é uma verdade bíblica. Porque se nós queremos servir a Deus, então deve ser do modo de Deus, não será do nosso modo. Não sou eu que vou dar um modelo, uma planta para Deus. Deus, segue isto aqui. Não é Ele que vai dizer para mim: olha, é isto que você vai seguir e pronto. Então Ele vai trazendo todas estas coisas, irmãos, que nós podemos viver. As aflições, as angústias, as decepções, tudo isto faz parte da vida moderna. E nós chegamos a um ponto em que a vida moderna nos leva a isso constantemente. E por que nos leva a isto constantemente? Porque nós desejamos, nós procuramos por estas coisas. Nós estamos procurando ser decepcionados no tempo de hoje. Parece que nós estamos querendo estar angustiados. Parece que nós estamos querendo, irmãos. Por quê? Porque nós estamos traçando o caminho disso. Porque às vezes nós colocamos a nossa confiança no trabalho, às vezes nós colocamos a nossa confiança na faculdade, às vezes nós colocamos a nossa confiança na esposa, às vezes colocamos a nossa confiança no esposo, às vezes colocamos a nossa confiança no filho. Nós vamos colocando tudo isso, esperando ser decepcionado. Porque a igreja, ela perdeu o teu objetivo central. Ela perdeu, ela não consegue mais se focar em Deus e dizer: nele estará a minha confiança, eu seguirei com Ele até o fim da jornada.
E eu tenho uma coisa para dizer, que Deus não vai nos decepcionar. É a garantia de que nós temos. Você olha para o profeta Isaías, eu citei o capítulo 5, mas olhe para o capítulo 6. Ele era uma pessoa importante no convívio onde ele estava. Ele era parente do rei Uzias. Ele já estava iniciando o seu ministério profético ali. Ele era uma pessoa de uma visão extraordinária dentro do mundo filosófico. Quando eu estava no Mackenzie, estudando lá só sobre ética, o conceito de ética mundial trazia para Israel como Isaías sendo o maior pensador de Israel. Veja, uma coisa que na faculdade de filosofia eles não vão te ensinar sobre Isaías, mas o conceito sobre ética vai trazer. Olha, Isaías foi um dos maiores pensadores do mundo antigo na sua época. Este era o homem, parente do rei Uzias. Mas quando ele escreve o capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, foi naquele ano que eu vi a glória de Deus. O que ele estava dizendo é: no dia em que Deus tirou aonde eu colocava a minha confiança, no dia em que Deus tirou o homem em que eu tinha a minha confiança, no dia em que Deus tirou aquele homem, então eu pude olhar e ver a glória de Deus. E às vezes Deus precisa tirar algo de nós, irmãos, para que nós possamos levantar mais uma vez o nosso olho para o horizonte e poder ver a glória de Deus. Agora o rei Uzias está morto, mas o Isaías está crente. É isto, meu irmão. Hoje está fazendo 5 anos que minha mãe morreu. 5 anos. E os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem quanto nós éramos apegados. E muitas das vezes eu ficava pensando: como será que vai ser a minha vida sem a minha mãe? Porque em tudo minha mãe estava lá para ajudar. Eu ia comprar um carro, minha mãe dizia: não, pode comprar, eu pago metade. Qualquer dificuldade ela dizia: não, vou lá, vou te ajudar. Qualquer coisa, irmão. Eu não tinha segurança de fazer alguma coisa, minha mãe chegava lá e dizia: não, vamos fazer, eu te ajudo a fazer. Era assim. E eu ficava pensando. E um dia, irmãos, eu estava em um culto. E naquele culto, irmãos, eu estava ouvindo a mensagem do pregador. E aquela mensagem estava tocando tão profundamente em mim. Estava tratando tanto comigo, irmãos, aquela mensagem. E eu pensando: nunca vou poder viver esta vida, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas eu quero viver esta vida. Então veio alguém e revelou, a irmã Michele, e disse: olha, vocês vão viver esta vida. E a irmã Michele dizia: no teu coração é impossível, porque nós temos que cuidar da minha sogra. Mas, irmãos, aquela pessoa disse: olha, dentro de alguns dias, vocês não terão mais ela. E foi mais ou menos em torno de uma semana, minha mãe faleceu. A angústia de ter perdido a mãe foi tão grande, irmãos. A vida virou uma confusão. Mas já fazem 5 anos. E eu continuo aqui, servindo a Deus. Eu digo aos irmãos: melhor do que naquele tempo. Porque agora a minha confiança está unicamente nele. Somente nele. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de decepções, um tempo de desilusões, porque nós desviamos a nossa confiança e colocamos a nossa confiança em qualquer pessoa menos em Deus. Eu posso vir aqui e dizer: o Charles vai me ajudar, o Charles vai ser uma bênção na minha vida, ele vai me ajudar.
mas dificilmente eu digo, eu estarei com Deus até o fim, eu continuarei com Ele. Se o Charles vai ou não me ajudar, eu não sei, mas eu sei que eu vou continuar com Deus. Então é certo que eu não vou me decepcionar, irmãos. É isso que está acontecendo neste tempo do fim. Então vai passando o tempo, nós vamos nos decepcionando, nós vamos vivendo as desilusões da vida, e nós vamos achando que Deus não está conosco. Mas por que Deus não está conosco? A verdade é que nós não colocamos a nossa confiança nele, e quando nos decepcionamos, aí achamos que é Ele. Esse é o problema. Eu confio no irmão, o irmão me decepciona, e eu digo, mas o que Deus não está fazendo nada por mim? E por que não confiar primeiramente em Deus? E é isso que Paulo vem discorrendo em tudo isto. A maneira em que nós temos que viver, irmãos, vivendo crucificado para as questões da vida, crucificado com Cristo, apenas deixando que aquela luz que brilhou nele venha brilhar em nós também, que o Espírito Santo venha nos conduzir, irmãos, às questões da vida, para que quando estas decepções e desilusões vierem, nós não sermos afetados na nossa vida espiritual. Olhe para o Jesus sendo levado para a crucificação, um povo que ele andou no meio daquele povo, curando, olha, ressuscitando, operando milagres, multiplicando pães, ressuscitando mortos, aquele povo, o Pilatos apresenta ele e aquele homem chamado Barrabás, e o povo diz, nós queremos o Barrabás, solte Barrabás. Imagine se isto afetasse a vida do teu Salvador. Imagine se naquela hora ele dissesse, viu, esquece esse negócio, eu vou abandonar, este povo aí me rejeitou, eu operei milagres no meio dele, eu fiz sinais e prodígios no meio dele, e eles estão dizendo, solte Barrabás. Mas ele, irmãos, ele não estava olhando para o povo, ele estava olhando para Deus. O propósito dele era glorificar a Deus com a tua própria vida, era ir até o fim, para no final de tudo isto, ele poder glorificar a Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, viu, deixa que o Barrabás vá, eu vou tomar o lugar dele, eu quero tomar o lugar dele. E quando ele foi levado para a cruz, irmãos, ele podia olhar e ver outra decepção, o povo gritando, viu, creu em Deus, então salva-te a ti mesmo. Ele poderia dizer, já basta, eu vou abandonar tudo isso. Mas ele estava dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deixa isso comigo. Era esta a atitude daquele homem, irmão. E eu fico pensando, qual seria a nossa atitude hoje, mediante as decepções, as desilusões, as dificuldades da vida? Qual é? O primeiro sintoma, irmão, é o enfraquecimento espiritual. Qualquer dificuldade, irmãos, nós vamos fracassar espiritualmente. Eu já estava pregando aqui sexta-feira, e quando eu disse aos irmãos, qualquer coisa que acontece na tua vida, a primeira coisa que você tira é a vida espiritual. Passe por uma questão financeira, que a primeira coisa que você corta é o dízimo, corta o curso teológico, corta isso. Todas as outras coisas mantém, mas as espirituais tira. É isto que nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós não cortamos a TV a cabo, mas a TV por assinatura nós mantemos ela. Mas outra coisa espiritual nós tiramos. E por que, irmão? Porque nós estamos fracassando espiritualmente. Nós não estamos nos levantando. As dificuldades e as tribulações, que era para nos fazer mais crentes, pelo contrário, está nos puxando para baixo. E por que chegamos neste lugar? Por causa da nossa fraqueza espiritual, da nossa falta de conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo.
porque nós não alcançamos uma maturidade espiritual. Nós somos levados a isto. Mas Paulo ele vai dizendo, olha, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que ele estava dizendo é que aquele período, aquela perseguição, aquela tribulação, aquelas dificuldades, estavam produzindo mais Deus na vida deles. Estava produzindo mais e mais Deus. E qual era o propósito, irmão? Mediante uma situação difícil, o que Deus espera dos crentes é que os crentes se voltem para a oração, dobrem o seu joelho, clamem a Deus, busquem a Deus intensamente, para que venha uma vida espiritual. Mas quando vem para os crentes do século 21, o que nós fazemos, irmãos? Não, eu não quero, eu vou abandonar, porque parece que Deus não me ama, porque Deus não me ouve, então eu vou viver a minha vida. Nós chegamos a este lugar, irmãos, porque não conseguimos compreender o propósito verdadeiro de Deus. E nós olhamos para a nossa situação. Se for uma enfermidade, então nós despancamos espiritualmente. Se for uma enfermidade, se for um problema financeiro, então nós despencamos espiritualmente. Se for qualquer tipo de coisa, nós despencamos. E agora tentando preservar a nossa vida, o que nós fazemos? Nós não somos mais aqueles crentes fervorosos na oração. E nós dizemos, estamos cansados, pastor. Nós precisamos descansar, precisamos nos guardar, nos preservar. Nós não vamos mais, pastor, estar na frente do trabalho, porque é muito desgastante, pastor. E é mesmo, irmão, é mesmo. Como eu disse hoje de manhã, é desgastante. Eu sou pastor há 12 anos. Eu poderia ter gastado este tempo da minha vida com a minha família, cuidando dos meus filhos. Poderia ter passado todo este tempo. Mas eu não tenho certeza que se eu tivesse passado este tempo assim, eu teria certeza de que estou indo em direção ao Cristo. Eu não teria esta certeza. Porque eu conheço a minha carne, Mateus. Eu sei que ela não ia pedir por Deus. Ela ia pedir para o pecado. Mas eu glorifico a Deus, porque fiz a escolha certa. E eu gastei 12 anos da minha vida servindo a Deus como pastor. Às vezes deixando a família, às vezes sem a assistência, não dando a verdadeira atenção aos filhos. Para mim, fazer a faculdade de teologia, quando fiz, tirando dinheiro da onde eu não tinha, minha esposa me ajudando enquanto eu comia alguma coisa antes de ir para a faculdade, ela lia para mim. Eu dizia, leia isto aqui para mim, enquanto eu como. E ela ia lendo, enquanto eu comia, para poder ir e fazer a prova. Estar pronto para isto. E assim foi, irmãos. Foi um tempo desgastante para mim. Mas nós estamos aqui hoje. Com os 2 filhos criados, eu e minha esposa servindo a Deus. E eu garanto aos irmãos, isto não vai valer a pena lá na frente, isto já valeu a pena. Porque isto fez de mim um homem realizado para Deus. Eu me sinto realizado
Se eu morro agora, eu sei que fiz o que podia fazer. Poderia ter feito mais? Poderia. Mas eu fiz alguma coisa. Estou me desgastando? Estou, irmão. Estou cansado? Estou. Estou. E agora, com o trabalho lá em Campo Limpo, nós vamos estar aqui na segunda, ensinando a teologia. Vamos estar na terça lá orando. Vamos estar na quarta aqui orando. Não é? Talvez eu só vou ter a quinta para ir ou ficar em casa ou visitar um irmão. Na sexta estaremos aqui. No sábado estaremos lá. No domingo estaremos o dia inteiro aqui. À noite aqui. Os irmãos acham que isso não cansa? Cansa. Mas o que eu me asseguro é isso. Por isso, irmão, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Este corpo velho está se desgastando, meu irmão. Ele está sofrendo as aflições da vida, a saúde, tudo isso está indo embora. Mas o que Paulo está dizendo é aquilo que está dentro de mim, está indo em direção a Deus. Ele está dizendo que nós estamos mais próximos da vida hoje do que estávamos ontem, se nós estivermos em Cristo. O que ele está dizendo é, se nós tivermos a nossa confiança nele, aquilo que João profetizou na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz, porque Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o que é isto? Este cansaço, estas aflições, essas dificuldades, acabam me levando à morte. Mas a morte para mim se transformou em um portal para a vida. Eu estou indo em direção a Ele. E a igreja deve pensar desta maneira. Porque se nós começarmos a pensar assim, então, meu irmão, o cansaço não vai mais nos deter, meu irmão. A enfermidade não vai mais nos deter em casa, não. Por quê, irmãos? Porque nós saberemos, como Paulo escrevendo a Timóteo, eu sei que já estou prestes a ser oferecido a Deus como libação. O que ele está dizendo é, não há uma morte, mas eu estarei me oferecendo a Deus, estarei sendo entregue a Ele. E será que a igreja consegue alcançar isto? Ou nós temos que buscar, nós temos que ter, nós temos que possuir, nós temos que conquistar, nós temos que buscar o que nem precisamos. E a nossa verdadeira necessidade fica para segundo plano. Será que nós, irmãos, precisamos menos de Deus do que estes homens da Bíblia? Será que nós não temos uma necessidade de Deus como tiveram estes homens da Bíblia? Pastor, nós temos cartão de crédito. É isso que nós estamos nos apoiando, irmãos, no nosso poder de compra, na nossa boa vida. Mas e se Deus resolve tirar tudo isto de nós? Será que nós continuaremos crente? Há uns anos atrás, um irmão neopentecostal perguntou para mim, viu? Eu tinha um Monza velho, e ele diz, o senhor não tem fé para pedir a Deus um carro zero? Eu disse para ele, fé eu tenho, irmão, que não tenho é dinheiro. Mas eu disse para ele, e o senhor tem fé para servir a Deus andando a pé? Ou a tua fé está em um carro novo ou velho? A minha fé está em Jesus Cristo. E se nós começarmos a olhar para Ele, então nós teremos uma vida, irmãos, diferente, espiritual. E material, pastor?
Os irmãos sabem, eu nunca estou falando de material aqui. Por que não, pastor? Porque eu prego Jesus Cristo, irmão. O material você trabalha. Agora o espiritual é com Ele. Se você quer um lugar bom, um lugar de tranquilidade, um lugar onde a tristeza, a enfermidade, a angústia não pode entrar, então isto é lá, irmão, lá naquele céu. Aqui não. Então eu te convido a ir para lá. E para irmos lá, nós precisamos de Jesus Cristo. Vamos estar em pé, igreja.